Então, hoje, que é no dia 19, nós vamos ter uma aula sobre introdução à biologia, as células e os processos celulares. Aqui diz videoaula parte A e B, mas na verdade vai ser tudo junto hoje, uma aula só. Uma coisa muito importante é a nossa bibliografia. Eu uso como base o livro do Tortora. Apesar da gente falar aqui de biologia aplicada na engenharia ambiental, o nosso livro base é esse livro aqui, de microbiologia, do Gerhard Tortora. Esse que eu tenho aqui na minha mão é a 8ª edição, existe uma edição mais nova, mas a biblioteca da Unicamp tem este livro em grande quantidade, suficiente para todos vocês. No nosso curso, não importa nada de decorar. Nós não temos que decorar, eu acho que vocês já deram a cota de vocês da decoreba, né? Decoravam no colegial, decoravam quando era no ensino fundamental, depois decoraram no cursinho. Então, aqui no curso de biologia, dá medo, né? A professora vai começar a falar aqueles nomes. Vou contar um segredo para vocês. Nem eu sei direito os nomes, não é? Mas o que importa é saber o que as coisas significam, o que elas importam na engenharia. O que a gente precisa saber? Não precisamos decorar nada porque está tudo na internet hoje em dia, né? É muito fácil a gente obter informação. Então aqui a gente vai refletir, pensar, curtir a biologia. Eu sei que vocês têm matérias bem pesadas aí no começo do ano, né? Cálculo, física, mas a biologia eu prometo não, né? Eu vou fazer um esforço para ela ser uma matéria mais gostosa, mais interessante para vocês nesse início de ano. É muito estranho não ver a carinha de vocês, mas enfim, eu vou continuar aqui na minha toada, né? Eu gostaria muito de estar vendo o rosto de vocês e entendendo como é que vocês estão sentindo o que eu estou falando. Qualquer momento, basta vocês entrarem aqui no quadradinho do chat e me mandarem uma mensagem. Professora, eu quero perguntar uma coisa. Eu vou ficar bem feliz se alguém perguntar alguma coisa, tá? Já vão se acostumando, porque na aula que vem vocês vão ter que falar comigo também. Muito bom. Então, continuando. Ótimo. Então, estão vendo, né? Então, nossa primeira aula, o que eu vou falar hoje, vocês vão falar, nossa, essa professora vai ficar falando de coisas que eu já sei. De fato, não tenho dúvida nenhuma que o que eu vou falar aqui para vocês, eu tenho certeza que vocês já viram, já sabem, já estudaram. Eu vou fazer aí um review, né? Uma revisada do que eu gostaria que vocês relembrassem e tivessem em mente para ir utilizando essas informações ao longo da apresentação da matéria. Bom, primeira coisa, e eu vou falar que eu sou extremamente chata com esse quesito. Primeira coisa, essa nomenclatura biológica. As espécies, todas as espécies, têm um nome, e esse nome tem uma regra para a gente escrever quando a gente coloca num relatório, num laudo, num qualquer manuscrito, etc. É muito importante que vocês sigam essa regra. E então, essa nomenclatura, os nomes são todos escritos em latim, não é? Foi inventada aí por Linnaeus em 1735, então sempre aparece inicialmente o nome do gênero, que é escrito com uma letra maiúscula e o resto minúscula, e de seguida da espécie, que deve ser escrito com letra minúscula. Ela tem que estar escrito ou em itálico ou subscrito. Antigamente, a gente usava mais subscrito, porque a gente usava a máquina de escrever, etc. Hoje, como é muito fácil fazer isso nos editores de texto, a gente sempre usa o itálico. Então, esse exemplo que eu dei é uma bactéria, a Escherichia coli, que ela também pode ser abreviada por E.coli, também em itálico, então é dessa forma que qualquer relatório que vocês me entreguem, qualquer documento, qualquer espécie, organismo que vocês estiverem se referindo, vocês devem escrever dessa maneira. O que acontece
é que o Word, ele adora corrigir. É uma chatice isso, a gente escreve certo e o Word vai lá e corrige, coloca esse C do cole grande, enfim, modifica a nossa escrita, mas vocês têm que tomar bastante cuidado, então, durante a edição dos textos de vocês. Só uma curiosidade, normalmente esses nomes têm a ver com as pessoas que descobriram ou as condições em que as espécies foram descobertas. E recentemente, eu achei muito engraçado, acabou de ser descoberto, os cientistas descobriram uma espécie nas profundezas aí do oceano, uma espécie de, eu acho que é um anfípodo, é um pequeno crustáceo, e era uma espécie nova. E nesse profundezas do oceano que eles descobriram essa espécie nova, tinha também plástico. Né? Vocês sabem que plástico está em todo lugar atualmente. Então, eles deram o nome da espécie, eu não sei qual é o gênero, mas a espécie ficou plásticos. Olhem na internet para ver que interessante. Recentemente isso saiu aí nas redes sociais, inclusive. Só para vocês verem como é que esses nomes são dados. Continuando. Outra coisa que eu quero relembrar vocês um pouco são em relação às células. Existem vários organismos que têm apenas uma célula, não é? Outros organismos são um conjunto de células, e a gente consegue visualizar os organismos, inclusive os organismos unicelulares, no microscópio. Os microscópios, a nossa faculdade tem alguns microscópios, o nosso laboratório também tem, laboratório de pesquisa, e, em geral, a gente utiliza microscópios ópticos, onde a gente consegue ver até 2 micras, mais ou menos, usando um aumento de 1.500 vezes. Se você quiser ver coisas menores do que 2 micras, 1 micra, 2 micras, você vai ter que lançar a mão de um microscópio eletrônico. E também é um pouco decepcionante a primeira vez que a gente coloca um bichinho e vai olhar no microscópio. Normalmente é sem cor nenhuma, transparente, a gente não vê nada. Porque, na verdade, a gente costuma usar colorações simples. Existem, por exemplo, colorações que são capazes de identificar se a célula está viva ou está morta. Tem alguns corantes que só entram nas células vivas ou só entram nas células mortas. Enfim, você consegue, então, usar colorações para diferenciar a condição da célula e para enxergar as células. Então, nós vamos fazer no laboratório, é uma das nossas atividades, a coloração de Gram, onde a gente consegue diferenciar bactérias gram-negativas das bactérias gram-positivas. Uma vai ficar avermelhada, outra vai ficar azulada, e vocês vão conseguir ver isso lá no laboratório, quando a gente voltar, ou então na nossa aula virtual. O capítulo 3 do Tortora fala sobre microscópios. Muito importante vocês, quando manusearem o microscópio, tomarem muito cuidado. É um equipamento caro, precisa estar sempre muito limpo e a bancada muito organizada para a sua utilização. Agora uma parte que vai ter a ver com a nossa atividade lá do futuro. Por que essa professora está falando o negócio de tamanho, de microscópio, etc.? Por quê? Porque os diferentes organismos, eles têm diferentes tamanhos, não é? Principalmente aqueles organismos pequenos, como, por exemplo, uma alga, um protozoário, um fungo. Eles têm tamanhos bem reduzidos, como, por exemplo, 100 micrômetros, que é a mesma coisa que 0,1 milímetro. Então, pensa no milímetro, pensa lá no centímetro, daí pensa no milímetro, e aí 0,1 milímetro. São 100 micrômetros, não é? É pequeno, mas não é tão pequeno, né? A gente vai conseguir ver facilmente no microscópio com aumentos não tão grandes. Já, por exemplo, para vocês terem uma comparação, um eritrócito, que é a célula vermelha do sangue, ela já é 10 vezes menor do que algas, protozoários e fungos, por exemplo, né? Tem 10 micrômetros. E uma bactéria tem 1.000 nanômetros em média, que é a mesma coisa do que um micrômetro. Então, ela já vai ser
100 vezes menor do que algas, protozoários e fungos. Já começa a ficar difícil para a gente enxergar. Vocês vão ver que no laboratório, mesmo com o aumento, vocês vão ver as bactérias pequenininhas, dá uma tristeza, porque no livro elas são tão bonitas, né? Mas a gente vê elas relativamente longe. E um vírus, o coronavírus, que é o que a gente está falando hoje, ele tem, por exemplo, 100 nanômetros. Não sei o tamanho desse coronavírus, especificamente, mas vírus estão na faixa de 100 nanômetros. Então, é ainda 10 vezes menor do que uma bactéria. E só para vocês terem uma comparação, uma macromolécula, que a gente consegue enxergar uma macromolécula, pode medir, por exemplo, 1 nanômetro. Então, essa coisa do tamanho, e varia, obviamente, dependendo para eu enxergar, eu vou precisar de determinados microscópios específicos, né? Ou com campo claro, ou com fluorescência, ou chegando até microscópio eletrônico de varredura e de transmissão. Na nossa faculdade, nós temos microscópios de campo claro comuns, microscópios de fluorescência lá no nosso laboratório de pesquisa, o LAEG. Nós temos, e também temos um MEV. Eu acho que é um MEV de varredura, eu não tenho certeza. Esse microscópio fica ali perto do laboratório LAEG, entre o laboratório LAEG e o laboratório do professor Peterson, o LADESAN. E se vocês tiverem curiosidade, quando a gente voltar às aulas presenciais, vocês podem marcar uma visita com a Josiane, que é técnica da área de pesquisa, responsável pela área de pesquisa. Ela pode mostrar para vocês um microscópio desse tipo. Eu, quando soube desses microscópios, achava que era facinho, ia lá, botava mas não é. Temos que fazer várias preparações, é bem complexa a sua operação, bem cara a sua manutenção. Então, a gente só faz trabalhos quando existe realmente a necessidade dele. Então, por favor, tenham em mente esses tamanhos deste slide, né? Anotem, eu vou dar um tempinho para vocês, que eu quero que vocês copiem aí no caderno de vocês os tamanhos. Alga, protozoário, fungos, vamos pensar em 100 micrômetros, e bactérias, anotem isso, 1 micrômetro ou 1000 nanômetros, e um vírus com um tamanho de 100 nanômetros, tá bom? Anotem no caderno de vocês. Agora, só para a gente dar uma passada, para a gente lembrar o que é que tem dentro de uma célula. Eu mostro esse slide, eu acho tão bonitinho essa figura, adoro essas figuras coloridas, porque me fazem pensar o quanto bonito, quanto complexo é um sistema vivo. Eu queria que vocês olhassem para a mão de vocês agora, né? Olha para a mão de vocês. Pensa na garganta de vocês. Pensa nos órgãos de vocês. Tudo que a gente tem dentro da gente são milhares e milhares de células. Imagina essas células todas funcionando, se movimentando, produzindo energia, fazendo proteínas, se comunicando entre si, se sinalizando uma para outra para avisar o que está acontecendo, neurônios, células especializadas. Eu acho isso o máximo, sabia? Como pode, né, a gente não ter a gente decora na escola todos esses compartimentos, mas será que a gente lembra que está tudo vivo dentro da gente? Quando você olha para uma formiga, aquele serzinho tão pequeno, cheio de células ali, todas trabalhando, se movimentando, células produzindo ATP para a formiga poder correr quando a gente tenta pegá-la. Quanta atividade está acontecendo num sistema biológico, né? Então, só para a gente lembrar que talvez seja importante a hora que a gente for ver a nossa próxima aula, que a gente vai falar um pouquinho de biologia molecular, ou seja, a gente vai entender um pouquinho os processos moleculares que ocorrem dentro de uma célula. Então, imaginem isso, né? Aqui nós estamos vendo o núcleo, então essa é uma célula. Se eu estou vendo um núcleo diferenciado com uma membrana nuclear, certamente eu estou vendo uma célula de um eucarioto, né? Vocês, aqui dentro, então, desse núcleo, a gente vai ter
a cromatina, o DNA, que é a receita da Coca-Cola, não é? Nós vamos discutir bastante isso na próxima aula. Todas as receitas para fazer o que a gente precisa ficam guardadas aqui. E essa membrana nuclear com os seus diversos poros, porque por aqui vão passar macromoléculas. A gente vai ver, inclusive, por vídeos na próxima aula. Então, o núcleo é uma parte tão importante da célula que nos eucariotos o núcleo fica reservado, fechadinho, com proteção. O que mais que a gente vai ter numa célula que merece atenção? Eu acho que a mitocôndria é super importante. A mitocôndria produz energia, não é? E interessante também que parece que a mitocôndria, a teoria é que a mitocôndria era uma bactériazinha que acabou entrando dentro, colonizando uma célula, não é? E aí passou a fazer parte da célula, tanto é que mitocôndria tem seu DNAzinho próprio aqui, eu acho uma peculiaridade interessante. Nós vamos ter, então, as diferentes organelas, como o complexo de Golgi, como os ribossomas, que nós já vamos ver as funções, que são super importantes, ficam trabalhando que nem uns loucos dentro da célula, né? Uma parte que eu quero que vocês pensem aqui comigo, que também vai ser muito relevante durante várias partes da biologia. Pensar nessa membrana plasmática, que é uma membrana que é seletiva, deixa entrar coisas e deixa sair coisas. E isso vai ser muito importante no funcionamento das células. E em algumas células, além da gente ter uma membrana, como por exemplo nas bactérias, que vivem soltinhas no meio ambiente, imagina se elas só tivessem essa membraninha plasmática. Entrava qualquer coisa lá dentro ou elas não iam conseguir se proteger. Então, as bactérias têm paredes, os seres que vivem unicelulares têm paredes ao redor, celulares ao redor dessa membrana, também com permeabilidades seletivas específicas. O que mais? Acho que é isso. Coloquei aqui um flagelo, para algumas células a presença do flagelo pode ser extremamente importante, bactérias e outros bactérias que precisam se movimentar utilizam o flagelo, enfim. Mas eu coloquei nada para a gente decorar, nada disso, é apenas para a gente apreciar a beleza de uma célula, então nesse caso uma célula animal. Agora eu coloquei aqui um desenho de uma célula vegetal. Ela é diferente, já tem uma parede celular diferenciada, né? E a grande diferença em relação à célula animal é que ela, além de ter mitocôndria, né? Ela tem os cloroplastos, que também devem ter sido algas que colonizaram as células e passaram a morar aqui dentro. Os cloroplastos são muito importantes, porque é nele que ocorre, então, a fotossíntese, que vocês já aprenderam, claro. Quantas vezes vocês estudaram a fotossíntese, e vocês vão ver o quanto importante essa fotossíntese. Aliás, a fotossíntese acaba sendo uma coisa excelente do ponto de vista biológico, mas vai dar uma dor de cabeça para o engenheiro ambiental que vocês nem imaginam. Vocês vão ver a nossa luta contra os serzinhos que fazem fotossíntese, especialmente bactérias capazes de fazer fotossíntese, as cianobactérias. Então, de novo, só para a gente apreciar e saber que as células podem ser diferentes dependendo dos organismos. O que essas organelas, então, fazem? Só aqui como um pequeno resumo. A parede celular e a membrana celular, então, vai proteger a célula e vai permitir a entrada e saída de compostos. Isso é importante, inclusive, quando a gente for fazer imagina que a gente quer fazer um agrotóxico que mate um determinado organismo, um determinado fungo, por exemplo, a gente tem que garantir que esse composto seja capaz de entrar dentro da célula para poder matar a célula. Mitocôndrias, então, importantíssimas na produção de ATP e energia, os cloroplastos produzem carboidratos, os ribossomos produzem as proteínas, o retículo endoplasmático forma os canais que distribuem as substâncias rapidamente pela célula, o complexo de Golgi, que estoca substâncias que a célula fabrica e que são enviadas por vesículas para a superfície.
e os lisossomos, que são vesículas que contêm enzimas digestivas, que servem para destruir coisas desnecessárias na célula. Aqui é só para vocês lembrarem. De novo, nada de decorar. Isso está em qualquer lugar, na internet, em qualquer livro. Os procariotos, então, têm parede celular e uma membrana, e tem um único cromossomo. A gente divide basicamente as células em procariotos e eucariotos. Bactérias, por exemplo, são procariotos, e um fungo é um eucarioto, uma planta é um eucarioto. Então, os procariotos têm essa diferença em relação aos eucariotos, tem essa parede celular, lembra que eu comentei, que é para proteger a célula, tem a sua membrana e um único cromossomo circular no citoplasma. Não tem membrana nuclear, o cromossomo fica soltinho ali na célula, e a única organela presente são os ribossomos. Já os eucariotos vão ter a membrana celular, eles têm mais que um cromossomo dentro de um núcleo, fechado por uma membrana nuclear, e tem várias organelas com diferentes funções, conforme a gente já tinha comentado anteriormente. Uma coisa muito importante, vocês que acabaram de entrar na faculdade, eu lembro direitinho quando eu entrei na biologia da Unicamp, lá nos idos de 1979, eu me lembro que eu achei as aulas da faculdade uma porcaria. Os professores não deixavam, não davam tudo detalhadinho. Eu estava acostumada, eu fiz colégio técnico, né? E eu estava acostumada com apostilas, tudo super explicado. Eu pensava, eu falava, mas essa faculdade é muito esquisita. O colégio técnico era muito melhor para a aula. E o que eu descobri? Que, na verdade, na faculdade, a gente não aprende na aula. A gente aprende com a bibliografia, a gente aprende lendo, a gente aprende nos livros. Isso é uma coisa que vocês vão ter que aprender a se acostumar. Porque, primeiro, o professor não sabe tudo. Eu não sei tudo, e eu já sou bem velhinha, né? Muita coisa a gente vai lendo, vai esquecendo, mas a curiosidade de vocês vai mover vocês para ler materiais, e aí sim, quando vocês tiverem dúvidas, vocês vão trazer para a gente discutir. Eu falo uma coisa para vocês. Quanto mais vocês souberem na vida de vocês, melhor para vocês. Essa é a grande verdade. Será que a professora vai querer que eu saiba isso? Porque será que vai cair na prova? Não é relevante mais se cai na prova ou se não cai na prova. O que é relevante é o que você leva de bagagem para a sua vida lá na frente. Cada coisinha que você aprendeu, muita coisa você vai esquecer, outra coisa você vai se interessar mais, vai formar você como indivíduo, como profissional. Isso vai fazer muita diferença para você. Então, procure se adaptar nessa nova situação. As minhas aulas, vocês vão ver, serão bem curtas, né? Mas elas são curtas, mas só direcionam vocês para o que tem que estudar. E vocês vão estudar em casa, vão pesquisar, vão ler, etc. E vão trazer as questões para a próxima aula. Tenho mais uma pergunta. Mateus, já te respondo, tá? O Juan me perguntou se esse DNA circular é o plasmídio. Não. O DNA circular da bactéria é o DNA principal dela, onde estão os genes principais dela. O plasmídio são pequenas moléculas de DNA, que você pode inclusive ter vários plasmídios numa célula, que carregam genes que são opcionais para a bactéria. Por exemplo, os genes de resistência. Muito legal a sua pergunta, Juan, que aí me lembra já de comentar isso. Os genes de resistência, por exemplo, a antibióticos. Uma bactéria, ela pode ter vários plasmídios, ou num plasmídio, ela pode ter vários genes de resistência a antibiótico. Então, aquela bactéria que tem o gene de resistência, ou seja, ela tem ali um gene que produz uma proteína que impede o antibiótico de funcionar, ela vai passando, inclusive, um plasmídio de um para o outro. É a forma que as bactérias têm de fazer sexo, né? Trocar material genético entre elas. Então, o plasmídio são unidades separadas, são moléculas de DNA
pequenas unidades de DNA, então, presentes nas bactérias. Se vocês quiserem, quando a gente também voltar às aulas, vocês podem ir lá no laboratório do LAEG, que fica lá embaixo, perto do laboratório da microbiologia, falem lá com a Natália. A Natália vai mostrar para vocês algumas linhagens que são resistentes a antibiótico e sensíveis, e como a gente faz essas medidas, tá bom? E por que, então, da biologia e a microbiologia e a questão ambiental, né? A biologia, ela realmente ocupa um papel central na engenharia ambiental. Apesar de que vocês vão ver que todos os outros professores vão dizer o contrário. Engenheiro tem que fazer conta, tem que saber cálculo, tem que saber física, tem que fazer projeto, tem que construir estação de tratamento. Tá bom. Mas no fundo, pensem aqui comigo. Vocês querem ter estação de tratamento de água para quê? Não é para remover, não só, claro, mas para remover principalmente os micro-organismos patogênicos? Vocês vão querer tratar o esgoto, vão usar os micro-organismos para tratar o esgoto e vão fazer uma grande estação de tratamento, mas no fundo, quem vai fazer o trabalho para vocês numa estação de tratamento de esgoto é a biologia. Eu vou falar muito disso ainda aqui nas nossas aulas, né? E muita gente entra com a ideia de que bactéria, que protozoário, é tudo ruim. Eu quero matar, eu tenho que fazer saneamento, tenho que clorar, tenho que matar. Mas, na verdade, eu acho que os organismos na engenharia ambiental fazem muito... são muito melhores, ou são muito mais úteis vivos do que mortos. A gente quer só matar aqueles que fazem mal para a gente, mas a presença deles vai ser, na maioria das vezes, a solução. Existem vários ramos da microbiologia, não é? A microbiologia do ar, inclusive vocês vão ter uma aula prática que é super legal, tomara que a gente volte a tempo para vocês fazerem, nós vamos sair aí coletando micro-organismos no ar, depois vamos ver o que a gente respira aí pela faculdade. A microbiologia aquática, essa parte que a gente vai mais explorar, vai conseguir olhar os micro-organismos em amostras ambientais. A microbiologia está envolvida o tempo todo na qualidade da água, com o uso de indicadores. A biotecnologia, existe uma área enorme hoje, inclusive na FCA tem um professor muito interessante, que faz uma pesquisa muito interessante usando biotecnologia, inclusive usando algas para produção de energia, etc. Vocês poderão ter contato com eles, então, depois em visitas na FCA. A microbiologia industrial, quase tudo, né, que a gente tem aí de produto fermentado é feito através de micro-organismos, né? A gente utiliza o micro-organismo para fazer remediação de resíduos sólidos, de tratamento, etc. A microbiologia do solo é extremamente importante porque ela vai ciclar, fazer toda a ciclagem da matéria orgânica. Enfim, a microbiologia realmente e a biologia são centrais no engenheiro, nas atividades da engenharia ambiental.